Boa noite. Olá, boa noite. Papa reza pela paz no mundo em Santuário Mariano de Palestrina. O local escolhido pelo Santo Padre abriga a gruta onde viveu São Bento. Na Colômbia, bispos da região amazônica recebem telegrama de Leão XIV. Pontífice pede clareza na evangelização dos povos amazônicos. Um novo golpe em aplicativos de mensagens. Criminosos se passam por profissionais do direito e mandam mensagens pedindo dinheiro a pessoas que estão com processo em andamento na justiça. E aos motoristas desavisados, atenção! A Justiça Federal de Brasília determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes religue os radares de trânsito em até 24 horas sob pena de multa diária de R$50 mil. O CN Esportes de hoje é pura adrenalina. Resiliência, companheirismo e muita superação. O esforço físico, mental e espiritual de cada atleta o transforma em um missioneiro. E no mês da vocação, uma reportagem especial sobre vida consagrada. Este é o Canção Nova Notícias. Nosso telejornal a serviço da vida e da esperança, que só está começando. Nesta terça-feira, o Papa Leão XIV fez uma visita privada ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, na Diocese Italiana de Palestrina. No local que abriga uma gruta onde São Bento viveu, o pontífice rezou pela paz no mundo. O Papa chegou de forma discreta. A visita surpresa tinha uma intenção: ser abraçado pela Mãe da Graça. Os padres da Congregação da Ressurreição, que zelam pelo local há 170 anos, guiaram o pontífice pelo espaço sagrado. Leão XIV pôde aprender um pouco sobre a história do lugar. De acordo com o reitor, na igreja, o Papa acendeu uma vela e rezou diante de Nossa Senhora das Graças, clamando pela paz no mundo. Madonna della Mentorella, Madre delle Grazie. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o local se tornou um refúgio de oração e devoção. Santo Eustáquio e os papas São Gregório Magno, Inocêncio III, Leão XIII e João Paulo II visitaram o local, que abriga um caminho dedicado à memória do santo polonês. No santuário fica a gruta onde São Bento viveu. Leão XIV fez questão de passar pelo espaço e rezar no local. Para os ressurreicionistas, o encontro que emocionou a todos foi repleto de simplicidade, um espírito de paternidade e fraternidade entre o Santo Padre e os guardiões do lugar. O santuário foi construído no topo de um penhasco, de onde se vê o verdejante Vale Jovenzano. No ponto mais alto do Monte Guadagnolo, a 1.200 metros acima do nível do mar, está o ícone do Redentor, erguido no final do século XIX por Leão XIII. A Congregação dos Ressurreicionistas, fundada para realizar o trabalho apostólico entre os exilados e refugiados poloneses que chegaram à França após a revolta de 1830 contra o domínio russo, dedica-se hoje à paróquia e ao ministério educativo. Presentes em todo o mundo, os religiosos estabeleceram o centro espiritual de sua comunidade no Santuário de Mentorella. O pontífice passou um tempo com os ressurreicionistas poloneses antes de retornar a Castel Gandolfo. Em pesquisa realizada pelo Datafolha, a Igreja Católica é identificada como a instituição com a maior confiança dos brasileiros. O estudo ouviu mais de 2.000 pessoas em 130 municípios. O levantamento foi feito a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O Datafolha ouviu mais de 2.000 pessoas em 130 municípios, com a pergunta sobre qual instituição que elas mais confiam. A Igreja Católica recebeu a resposta de 85% dos entrevistados, a OAB 83% e as igrejas evangélicas 77%. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Desde quando eu entendi na minha vida foi na Igreja Católica. E estou nela até hoje, vou morrer sempre na Igreja Católica.
A Igreja Católica é a mais longeva instituição em funcionamento no mundo. A atuação vai para além da espiritualidade. Foi a responsável por criar o sistema universitário, os primeiros hospitais, as primeiras escolas e até os dias atuais se firma como a maior realizadora de obras sociais do planeta. Uma realidade que dá identidade ao povo brasileiro. Nós temos inúmeras instituições que agem em nome da igreja. Então a igreja, ela, por diversas vezes, buscou atender o povo brasileiro em suas maiores necessidades. Em mensagem para a Semana Social 2025, o Papa Leão XIV lembrou que toda a ação social da igreja deve ter como centro o anúncio do Evangelho. É uma instituição que tem a credibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Evidente que as obras, né, também das organizações não governamentais fazem sua missão, com certeza fazem também, mas eu digo, a igreja não é só isso, a igreja não é uma ONG, mas é uma missão que Jesus confiou à igreja para anunciar o reino de Deus. Um acordo de paz para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. Os encontros do presidente americano Donald Trump com Vladimir Putin, da Rússia, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, passam por exigências e garantias e ainda aguardam por chances de paz. Na busca pela paz entre Ucrânia e Rússia na semana passada, o presidente americano Donald Trump se encontrou com Vladimir Putin no Alasca. Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022. A resposta de Putin quanto a um possível acordo de paz com a Ucrânia deve acontecer em até 2 semanas. Trump, que tenta mediar o acordo, adiantou algumas exigências de Putin, entre eles que a Ucrânia abandone a ideia de recuperar a Crimeia anexada por Moscou em 2014 e o ingresso na OTAN. O americano se encontrou ontem com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e concordou em ajudar a Europa a fornecer garantias de segurança para a Ucrânia como parte do acordo para acabar com a invasão russa. À medida que as negociações se intensificam, outras ações, como trocas territoriais, podem ser exigidas pelo governante russo. Porém, em declarações anteriores, Zelensky rejeitou entregar territórios de seu país. Após o encontro na Casa Branca, Trump disse estar preparando uma reunião trilateral entre ele, Zelensky e o presidente russo, em data e local ainda não acertados. No domingo, o Papa Leão XIV rezou para que os esforços para acabar com as guerras sejam bem-sucedidos. Que o bem comum dos povos esteja sempre em primeiro lugar nas negociações, clamou o pontífice. Se ponga sempre al primo posto il bene comune dei popoli. A Câmara dos Deputados aprovou com urgência o projeto de lei que protege crianças no ambiente digital. A proposta combate a adultização de menores e cria regras para plataformas de tecnologia. Direto de Brasília, vamos chamar a repórter Aline Campelo, que tem mais informações ao vivo. Não é isso, Aline? Boa noite para você. Oi, Fernanda, uma boa noite para você e para todos que nos acompanham ao vivo. Bem, uma comissão geral formada por 36 parlamentares vai promover um debate sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais na manhã desta quarta-feira aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Ao meu lado, a advogada e especialista em direito da família, Isabela Guedes Costa. Muito obrigada pela presença, doutora. Qual que é o escopo efetivo desse projeto de lei? O projeto de lei é muito importante, ele trata vários assuntos, mas ele especifica questões que não foram tratadas tanto na LGPD, tanto na Lei Marco Civil da Internet, tanto no ECA. Então ele é muito mais aprofundado, ele trata de uma forma mais eficaz sobre como deve ser o comportamento dessas crianças e adolescentes nessas redes sociais. Então, ele restringe o comportamento das crianças em conteúdos que não são da sua faixa etária. Também ele responsabiliza os as pessoas que cuidam da internet, as grandes big techs, né, que estão responsabilizando na internet, e sancionam caso elas cometam algum ato que não seja de acordo. Agora, doutora Isabela, já foi aprovado agora, né, agora há pouco, e quais são os próximos passos legislativos desse projeto de lei?
Amanhã provavelmente vai ter a votação novamente, né, sobre se vai ser sancionado ou não. Se for aprovado pela Câmara de Deputados, vai ir para o presidente, nosso presidente, para sancionar ou não, ou vetar. Sancionando, vai ser promulgada a lei. Então agora está bem mais próximo de fato dela ser efetivada. Ok, muito obrigada mais uma vez pela presença. Também foi votado hoje a urgência e o mérito do projeto de lei que concede isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Pelo texto, a taxação desses contribuintes de alta renda com um mínimo de 10% de alíquota será a principal fonte de compensação dos custos da isenção, que é de quase 26 bilhões de reais. E amanhã o Congresso Nacional vai instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é destinada aí a investigar o escândalo, as fraudes e desvios milionários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O senador Omar Aziz vai presidir o colegiado, enquanto a relatoria ficará a cargo do deputado Ricardo Aires. A gente segue, então, acompanhando as principais decisões e atividades legislativas aqui da capital federal. Eu volto com vocês no estúdio. Aline, obrigada pelas informações. Boa noite, bom descanso para vocês em Brasília. Agora vamos falar de um novo golpe que tem crescido no Brasil. Através de aplicativos, os golpistas envolvem profissionais de direito e pessoas que estão com processo em andamento na Justiça. Desde o início do ano, Lucas está com um processo em andamento na Justiça. Na última semana, o jornalista recebeu uma mensagem de celular que parecia ser um final feliz para o caso. Já de início ela falou que eu tinha ganho a causa e que eu teria que receber o valor lá que estava sendo solicitado na causa. Inclusive, de imediato, já enviou cópia do meu documento de identidade e cópia da ação. Tudo parecia certo, até que um novo pedido levantou a suspeita de que se tratava de um golpe. Nenhum tribunal de justiça entra em contato com nenhuma pessoa por telefone. Não existe isso. Isso aí já me alertou. Em segundo, ele falou que precisava fazer um reconhecimento facial para confirmar a minha identidade e evitar que eu pagasse imposto de renda sobre o valor da ação que eu teria para receber. O golpe do falso advogado, como é conhecido, cresce no país. Só em 2025, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, recebeu mais de 500 denúncias desse tipo de crime, que acontece quase sempre da mesma forma. Várias pessoas se passando por advogados e iludindo os clientes, solicitando a transferência de algum valor, na expectativa de que você pague um valor pequeno para poder receber um valor vultoso. Então eles dão notícia de um ganho de causa e cobram algumas taxas e com isso as pessoas transferem essas taxas e depois não tem nada a receber. Para tentar convencer os clientes, os criminosos inclusive têm usado o nome e até inteligência artificial que imita a voz de advogados de verdade, como é o caso de Paulo. Eu posso falar com você com tranquilidade que semanalmente nós temos problemas de clientes que são abordados com o golpe do falso advogado. Esse é o mais recente e que chamou muita atenção. Estou passando para te avisar que sua ação contra o INSS foi concluída com sucesso. E a voz é bem parecida com a sua. A voz é bem parecida, ela gera uma confusão. Na tentativa de diminuir o número de vítimas desse crime, a OAB Nacional criou uma ferramenta onde o cliente pode pedir a checagem se de fato o advogado fez o contato. Desde a criação, foram mais de 17 mil pedidos de verificação. E em 4 mil deles, a identidade do profissional não foi confirmada. A nossa recomendação é: fale com o advogado que você contratou e só faça qualquer transferência após se certificar de que de fato foi solicitado por seu advogado. A Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou com fé e alegria o jubileu da vida religiosa e consagrada. A missa aconteceu na Catedral em Olinda, reunindo religiosos de diversas congregações em um gesto de unidade e devoção. A Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou o jubileu da vida religiosa e consagrada. Na Catedral do Santíssimo Salvador, em Olinda, o arcebispo Dom Paulo Jackson presidiu a Eucaristia
recordando todos os religiosos e religiosas, homens e mulheres que se consagram a Jesus Cristo para viver mais intensamente a graça do batismo. A vida religiosa é exatamente um exemplo radical disso. Nas várias etapas da história, nos vários desafios, nas várias dificuldades, o Espírito Santo suscita carismas para que homens e mulheres consagrados, como que antecipando o céu, vivam a consagração por meio dos votos. Representantes de muitas congregações participaram da missa na catedral. O inspetor salesiano Francisco Inácio foi um dos concelebrantes. Também seminaristas, noviços e postulantes estiveram presentes, mostrando que a vocação à vida religiosa faz o coração dos jovens bater mais forte. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, cerca de 100 congregações masculinas e femininas colaboram com seus carismas para a realização do reino de Deus. O número parece pequeno, mas faz grande diferença. São cerca de 500 religiosos e religiosas vivendo sua vocação em paróquias, comunidades inseridas, escolas e hospitais. Para nós ser religiosa consagrada é uma alegria imensa por doar a nossa vida a serviço da construção do reino, com bondade e alegria no serviço aos irmãos. A Justiça Federal determinou o funcionamento de radares de fiscalização de trânsito em todo o país. As empresas terão 24 horas para religar os equipamentos após a notificação, sob pena de multa diária. A Justiça Federal de Brasília determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes religue os radares de trânsito em até 24 horas sob pena de multa diária de R$50 mil. Quase 4 mil pontos de rodovias federais estão sem fiscalização desde o começo de agosto. Os equipamentos registram as infrações, mas os dados não são processados e analisados por agentes de trânsito. De acordo com o DENIT, a manutenção dos radares exige um orçamento federal próximo dos R$350 milhões. A União destinou apenas 43 milhões. O departamento também informa que existem outras formas de fiscalização suficientes em vigor até a realocação de recursos. A decisão judicial determina ainda que o DENIT informe as consequências do apagão de dados e apresente um plano de planejamento orçamentário em até 5 dias. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Agora o assunto envolve preservação do meio ambiente. O Comitê Intergovernamental de Negociação não estabeleceu acordo para firmar o primeiro tratado de combate à poluição por plástico. Defensores do clima alertam que a demora gera mais riscos para a humanidade. O encontro do Comitê Intergovernamental reuniu mais de 1.000 delegados em Genebra, na Suíça. O objetivo era fechar o primeiro acordo jurídico para combater a poluição por plástico. Diplomatas e defensores do clima alertaram que os esforços da União Europeia e de pequenos estados insulares para limitar a produção de plástico virgem, alimentada por petróleo, carvão e gás, estão ameaçados pela oposição de países produtores de petroquímicos e dos Estados Unidos. As questões mais polêmicas incluem a limitação da produção, a gestão de produtos plásticos e produtos químicos degradantes, além do financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a implementar o tratado. O comitê é um grupo criado pela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2022, com o objetivo de desenvolver o Tratado Global Jurídico Vinculativo para lidar com a poluição por plástico. Olá, boa noite para você. Amanhã pode chover no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Inclusive, há riscos de temporais nessa região. A tarde volta a esquentar, mas as rajadas de vento continuam. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o calor começa a chegar. É o veranico que vai trazer temperaturas mais elevadas neste último mês de inverno. No centro-oeste do país, Mato Grosso vai ter máximas que vão chegar aos 40 graus no período da tarde, viu? Goiás, Distrito Federal, permanece em estado de alerta por causa da umidade do ar.
Agora, alô Nordeste, aguenta firme aí, porque ainda chove nos próximos dias, principalmente em Recife e Salvador. Das demais regiões, quem vence mesmo é o calor, viu? Principalmente no Piauí e no Maranhão. Agora, no norte do país, o tempo segue firme e bem abafado. É o caso do Pará, Rondônia e Tocantins. As máximas podem chegar aos 32 em Belém e 34 em Palmas. Agora vamos dar aquele giro pelo país para acompanhar algumas temperaturas. As mínimas podem chegar aos 17 graus em Porto Alegre e 14 no Rio de Janeiro. E as máximas podendo atingir os 32 em Manaus e 38 em Cuiabá. Promover a formação continuada e a comunhão entre o clero. Estes são alguns dos propósitos da 17ª edição do Nordestão dos Presbíteros, um dos principais encontros de formação que acontece em Fortaleza. O encontro, conhecido como Nordestão de Presbíteros, reúne os 5 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do Nordeste. Temos 160 presbíteros de todos os regionais e tem o objetivo de preparar e de ajudar a formação dos presbíteros, formação continuada, mas também já de preparar para o nacional, o encontro nacional que se dará no próximo ano. O assessor do encontro é Dom Ricardo Roipers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Queremos trazer no coração de cada um dos presbíteros, primeiro, a alegria de servirmos a Deus, segundo, a beleza do chamado, e terceiro, os desafios que o mundo contemporâneo está nos interpelando. O tema deste ano é Presbíteros do Nordeste, Peregrinos da Esperança. Esperança cristã, ela tem um fundamento, que é a fé. E, portanto, nós somos testemunhas pela fé de que o melhor já aconteceu. Basta apenas propagarmos, fazermos com que este dom de Deus se expanda e alcance também tantas outras pessoas. E o presbítero é aquele que precisa peregrinar todos os dias para que assim possa caminhar e mostrar ao povo de Deus a peregrinação para Jesus Cristo. Fernanda, vamos botar um pouco de esporte nessa conversa? Vamos lá. Uma corrida de superação no sul de Minas Gerais e com um dos mais belos visuais da natureza. Você confere o resumo da 10ª edição do La Mission, uma corrida desafiadora nas montanhas. Bem-vindos a Passa Quatro, sul de Minas Gerais. Cidade pacata, cercada pela Serra Fina, natureza exuberante, autossuficiente, mas que de repente se torna o lar de 5.300 apaixonados pela adrenalina das corridas. As ruas de pedra recebem atletas amadores e profissionais que participam da 10ª edição do La Mission, um trekking que é muito mais do que correr. Na montanha rochosa, corajosos se desafiam, desbravando belezas criadas por Deus. Nesses dias, recebemos atletas de todos os estados, mas Distrito Federal, foram mais de 800 cidades aqui na cidade de Passa Quatro, comemorando o trail, comemorando a corrida de montanha, numa grande festa que a La Mission proporcionou. Não é só correr. Nos mais de 2.000 metros de altitude, uma experiência que transcende. Olhar devagar é quase obrigação em tempos que temos pressa demais. Deixar mazelas pelo caminho, se abastecer de coragem. O tapete verde traz a esperança daquele que abriu mão de muito para ser vitorioso. São meses treinando, deixando a família um pouco de lado para fazer o que a gente gosta, né? Então é muito gratificante saber o que a gente está aí há 30 horas correndo e a família está aqui esperando. Passa um filme na nossa cabeça, né? E lá em cima, eu sempre falo, quando eu vou lá para cima, eu vou para agradecer a Deus. Acho que lá é o lugar que é pelo sofrimento e você vê, cara, como Deus é bom. Em todo o trajeto, apoio incondicional, famílias sofrem e agradecem por cada nova chegada. A gente fica um pouco preocupado, né, porque sabe que é frio, tem muita demanda, mas a gente fica muito orgulhosa. Eu tenho muito orgulho que ele tem muita força de vontade, ele se dedica, faz os treinos. A gente fica até emocionado, né, dele terminar. Outros aproveitam um evento histórico para dar um passo adiante na relação. E a gente se conheceu na trilha, então
importante ser aqui. Resiliência, companheirismo e muita superação. O esforço físico, mental e espiritual de cada atleta o transforma em um missioneiro. A linha de chegada é só a conclusão das muitas histórias que foram reescritas por meio da corrida. É aquela briga interna que nós temos no nosso dia a dia. E lá em cima você pede para os anjos, pede para Deus, pede bênção. Enfim, e agradece o tempo inteiro por poder estar ali. Quando os pés não respondem mais, o coração dita o ritmo da superação. Não é sobre vencer, e sim ter a capacidade de não desistir, superando o inimaginável. Uau, muito emocionante, né? Bom, ação é a palavra-chave na Canção Nova. Preocupada em levar a alegria do Evangelho a tantos corações. É um milagre no gesto diário de sócios e benfeitores que contribuem para um mundo mais humano e solidário. Estamos com 53% na campanha desse mês de agosto. Ajude a multiplicar o bem. Saiba como doar no site clube.cançãonova.com. Vale lembrar que a nossa chave Pix é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua contribuição. Há vidas que se tornam reflexos do amor de Deus. Histórias escritas em palavras, gestos de entrega e fidelidade. A vida consagrada é uma resposta de coragem, disposta a deixar tudo para pertencer inteiramente a Deus. No terceiro episódio da série especial sobre vocação, vamos conhecer o testemunho de mulheres que encontraram na simplicidade o caminho da eternidade. A reportagem é de Ederaldo Paulini, Matheus Alves e Luiz Carlos dos Santos. Responder ao chamado de Deus é sempre um mistério. Prestes a completar 90 anos, 65 deles foi de um sim que nunca envelheceu. Uma vida de entrega e renúncia, mas, sobretudo, plenitude. Especialmente para mim, é a fidelidade de Deus que explica. Ele chama, mas ele se faz presente, ele ilumina, ele acompanha o caminho, ele dá alegria para o coração. Entre fotografias em preto e branco, repousadas sobre folhas que o tempo derrubou, está a memória de uma vida inteira entregue ao serviço do Evangelho. Participei do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente. Foi um tempo muito positivo também, de luta ferrenha pelos direitos das crianças e adolescentes, né? São décadas de compromisso. A vocação nunca envelhece, guarda memórias, encontros e missões, traços vivos do amor divino, sinais visíveis de que uma vida consagrada pode desabrochar em qualquer tempo e estação. Só tenho que louvar a Deus e quero que meu nome seja gratidão por tudo que recebi e pelas oportunidades todas, né, que eu tive. Na vida, somos chamados a um caminho. Alguns encontram na família sua missão, outros do serviço à comunidade. Mas há aqueles que, de maneira especial, são atraídos por Deus para viver inteiramente para Ele. A vida consagrada é enxergar na simplicidade do cotidiano a grandeza de uma entrega sem reservas. E Ele respeita muito a minha vontade também. Mas Ele faz o convite. E a vocação, ela não é minha, ela é de Deus. E a resposta, sim, é minha. A vocação é real e ressoa no íntimo. Pode até suscitar dúvidas, mas é sempre convite a confiar que a vida ganha sentido quando conduzida por quem criou todas as coisas. E se eu consigo fazer essa leitura, escutar, a minha resposta será a resposta que Deus deseja de mim. Porque o desejo de Deus é a vocação acertada. Os consagrados são presença de esperança. O chamado de Deus continua ecoando na igreja e no mundo. Queridos jovens, não tenham medo de responder
ao chamado de Deus, porque Deus é amor. E o caminho com Deus é um caminho no amor. Escutar esse chamado é permitir que Ele escreva a história mais bela da nossa vida. É uma beleza muito grande, né, a vida consagrada, né? E assim, histórias que realmente deixaram tudo para viver com Deus, né? Tocante, realmente. Parabéns a todos que assumiram a sua vocação à vida consagrada. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Logo mais, às 8 horas, tem o programa Pra Ser Feliz, às 9 o Reinflama e às 10 da noite o programa PHN ao vivo aqui na TV Canção Nova. Acesse noticias.cançãonova.com e reveja as reportagens exibidas hoje no Canção Nova Notícias. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.